Olá, meu nome é Bianca e nesse vídeo eu vou mostrar um projeto de computação física que eu chamo de Rádio Pi. Ele permite sintonizar fisicamente estações de rádio da web, utilizando o Raspberry Pi Zero e alguns componentes eletrônicos. O programa foi feito em Python e a interface gráfica usou a biblioteca TK-Inter. Eu vou focar mais na explicação somente da parte elétrica nesse vídeo, porque se eu for explicar a interface gráfica, o vídeo ia ficar muito longo. Para sintonizar as rádios, eu utilizei um potenciômetro, que é esse daqui. Mas ele varia de maneira analógica, e o Raspberry Pi só tem entradas digitais, ao contrário do Arduino, que também tem entradas analógicas. Então, era preciso converter a saída do potenciômetro de analógica para digital. Existem circuitos integrados que fazem essa função, mas eu optei por uma solução mais simples e utilizei a constante de tempo de um circuito RC para essa conversão analógica digital. O resistor é o próprio potenciômetro de 100K e o capacitor é esse daqui de 10 microfarads. Em seguida, eu vou mostrar o circuito esquematizado que eu fiz no Fritzen. Então, agora eu vou mostrar o funcionamento do programa. Eu vou rodar ele aqui. Gerou a interface gráfica Rádio Pi. Essas são as estações que ele sintoniza. E eu tenho a opção de selecionar esse potenciômetro, que ele é virtual, a representação desse daqui. Ele move ao mesmo tempo que esse. Aí ele já está sintonizado, né, na primeira estação, aí eu vou sintonizar na segunda. Aí foi. Vou sintonizar na terceira. Ok, e assim por diante nas outras estações. Se eu quiser, eu posso habilitar o potenciômetro. E para sair, eu aperto aqui nesse X. E ele desliga. Então, aqui eu vou mostrar agora uma versão bem simplificada do programa que eu usei. Eu excluí boa parte da interface gráfica para facilitar a explicação. Aqui estão as bibliotecas que eu importei, a TK-Inter, que eu usei para a interface gráfica, o RPI de PIO, que eu uso para acessar os pinos do Raspberry Pi, e o OS eu uso para acessar a MPlayer, que é por onde eu controlo as estações de rádio, e o Time, que eu uso ele uma hora como time sleep. Primeiro eu seto o GPIO no padrão BCM de pinagem. Aqui são o endereço na internet das rádios e o nome delas. Eu crio a classe janela e dentro dessa classe tem essa função leitura. E aqui na função leitura, primeiro eu atribuo a variável valor, o valor dessa função daqui, a self-anadig do pino 18. O pino 18 é o pino que está conectado o capacitor no circuito. Essa função anadig, ela é a ligação entre a parte física e o software. O contador aqui, inicialmente, né, a variável está 0, e eu seto o GPIO como output. Enquanto ele estiver no nível baixo, né, ele estiver descarregando, aí depois que ele descarrega, eu dou esse time sleep de 0,1 segundo, e eu seto o pino como input. Aí nesse meio tempo, o capacitor começa a carregar. E enquanto ele estiver baixo, ou seja, ele estiver carregando, eu vou incrementando a variável contador com 1. E depois disso, quando ele já estiver carregado, ele retorna o contador. Aí, esse contador vai ser o valor. E aqui tem várias faixas que esse valor pode ser.
que a constante de tempo do capacitor pode assumir. E dependendo desse valor, ele sintoniza em uma determinada rádio. Ou seja, aqui ele sintoniza a rádio atual, a rádio cujo índice eu especifico aqui no num, que é a faixa em que a constante de tempo se encaixa. Aqui eu uso essa função OS primeiro para limpar o mPlayer se tiver alguma rádio anterior, e eu seleciono a rádio atual. E aqui eu uso a função after para depois de 100 milissegundos a função leitura fazer um callback com ela mesma. Aqui a função sair, porque quando eu saio eu aperto o X e ele dá a confirmação se eu quero sair, e ele libera o pino do GPIO, limpa o OS System e destrói a interface do GUI. E é esse o programa.